acompanham Notícia Pro Trabalho e hoje é dia de falarmos de cultura prevencionista. E para isso eu recebo aqui nos estúdios do Notícia Pro Trabalho o engenheiro Silvio Piga. Tudo bem, Silvio? Tudo bem, como é que você está? Tudo bem? O Silvio é sócio do Wagner, que foi meu entrevistado durante a última feira que teve, que era uma feira que tinha área de proteção, que tinha a área da PCD, as pessoas com deficiência, que é a minha paixão. E a tua empresa, Silvio, na época, me chamou muita atenção, por isso o motivo da gente vir aqui hoje conversar com o Silvio, entender um pouco mais sobre prevenção de incêndio, a tecnologia e o fato de que, diferente do que eu já conhecia, hoje a gente já pensa em saúde, segurança e proteção contra incêndio, para que não aconteça coisas como aconteceu aqui com um edifício muito próximo da gente no Largo do Paissandu, uma tragédia que chocou o mundo inteiro, que se pense desde o projeto do prédio ou estabelecimento em prevenção de incêndio. E hoje a gente vai se perguntar como provocar o nosso público, Silvio. Você que nos assiste, você sabe de que maneira ou quando o ambiente que você trabalha ou vive, ele está seguro contra incêndio? Aí o Silvio que vai nos ajudar agora, Silvio. Bom dia a todos, né? Eu gostaria realmente de tentar esclarecer e mostrar um pouco da experiência que a gente tem a respeito da proteção contra fogo, a respeito da prevenção contra incêndio, né? Todos nós saímos de casa de manhã e queremos voltar para casa inteiros, né? No final do dia para a família. E queremos dormir na casa, no ambiente, no edifício que a gente está, de uma maneira segura, em que um incêndio realmente não venha nos tirar a vida ou tirar a vida de pessoas queridas, né? O que acontece, né? A questão do incêndio, nós tivemos um grande incêndio há muitos anos atrás, alguns séculos, que foi em Londres, que pegou fogo na cidade inteira e foi reconstruída Londres, né? Por quê? Porque se pensava muito na questão da utilidade do ambiente que você está, mas não no que ela pode provocar em relação à tua saúde, em relação a você, em relação ao ambiente que você vive. Então tinha muito óleo na época, se iluminava a cidade inteira com óleo e aquele óleo espalhou e pegou fogo na cidade como um todo. Recentemente nós tivemos aqui no Wilton Paz, esse edifício aqui no Largo Paissandu, no dia 1º de maio, pertinho da redação da notícia, do lado da redação, um incêndio de grandes proporções, em que o edifício ruiu. Não foi igual ao World Trade Center, né, nos Estados Unidos, mas foi equivalente a. Por quê? Porque tínhamos vidas ali que não sabiam o ambiente que eles viviam. E tivemos vários problemas. Inclusive, recentemente a gente teve um seminário a respeito da proteção contra fogo, e foi falado que realmente esse edifício, desde o seu projeto construtivo, ele tinha falhas. E como ele passou por vários donos, né? E recentemente ele estava habitado por pessoas que habitam as ruas, né? Estavam lá morando sem saber de nada, realmente as consequências foram sérias. Poderia ser muito pior se não tivesse saído por volta de 300 pessoas correndo do edifício. No final parece que morreram 7 pessoas. Foi horrível, né? Porque são 7 vidas que foram queimadas, jogadas fora. Que não são respostas jamais, né? Nunca mais. Mas isso nos preocupa por quê? Né? Que ambiente você vive? Que ambiente você trabalha? Como é que você sabe que o ambiente que você está, de alguma forma, não vai te causar um problema? Não vai te trazer Imagina você no 23º andar do edifício e de repente no 5º andar começa a pegar fogo no escritório. O que você tem que ter para que você possa sair em segurança desse local? Imagina, a gente está aqui num edifício, Mirante do Vale. Para quem não conhece, fica aqui próximo ao viaduto de Santa Efigênia, e o Mirante do Vale tem 53 andares. Ele era o maior edifício da cidade de São Paulo até 2014, o pessoal acha que é o Terraço Itália, mas era o Mirante. Um edifício construído de aço, porque as normas de engenharia e segurança da época não permitiam que fosse de outra forma. E a notícia está aqui no 23º. Vocês têm noção? O que não passa da minha cabeça disso, principalmente quando a gente vê um incidente tão perto? Mas vamos lá.
A questão da proteção contra fogo e a prevenção, você tem duas áreas na área de incêndios em que você tem que fazer, pensar, projetar ou trabalhar, né? Nós temos a parte do combate e na parte da proteção. Nós temos a chamada proteção ativa, que é aquela que efetivamente você tenta extinguir o incêndio, e você tem a parte da passiva, que é aquela que, se você não conseguir combater ou controlar, você tem que criar todas as condições para que aquela edificação, as pessoas e os bombeiros trabalhem em segurança. Então você tem duas áreas completamente distintas. Hoje a gente pensa muito no combate a incêndio. O que é combater o incêndio? O bombeiro vem correndo, tenta apagar o fogo, você pega o hidrante no corredor e tenta apagar o incêndio, você tem um sprinkler nos edifícios escritórios principalmente, em que ele entra em ação para que você tenha no início do incêndio a extinção dele, para que ele não se propague. Dentro de cada sala. Em cada sala. Quer dizer, esses projetos, né, hoje em dia você projeta bem essa parte de combate. E se tudo isso não funcionar? Se tudo isso de alguma forma, a escada Magírios não conseguir chegar no andar que precisa? Ou se o hidrante, a brigada de incêndio, não for treinada para isso e não conseguir combater? Ou se o sprinkler não conseguir extinguir? O que você faz? Você vai lá para cima da sacada e espera a fumaça te matar? Não. Hoje você tem grandes medidas que você pode tomar. E a experiência mundial mostra, né, que a parte de incêndio teve um desenvolvimento muito forte nos últimos anos. Você tem hoje produtos e sistemas que dão a garantia de que você não tenha problemas. Nesse momento, por exemplo, em São Paulo, está saindo as últimas instruções técnicas do Corpo de Bombeiros. São mais de 40 instruções técnicas, em que são instruções mesmo. Instrui o que você tem que fazer para que as edificações tenham segurança. E esse trabalho do Bombeiro de São Paulo é tão bem feito que ele é copiado hoje por 19 corpos de bombeiros hoje de todo o Brasil. Então você pega dos 26 estados que o Brasil tem, 19 deles pegam a legislação de São Paulo para fazer nos seus estados. Então, a gente pode dizer que hoje a segurança contra incêndio do Brasil, ela tem melhorado muito. Recentemente saiu a Lei KISS, né, que foi uma lei federal. Ela ainda não está completa na sua plenitude, mas ela já é o início de um trabalho para que a gente pense em proteção contra fogo. O que a lei diz? A Lei KISS, ela dá diretrizes gerais de como você tem que fazer uma proteção, como você deve construir e projetar uma edificação para que ela tenha segurança. Ela é muito incipiente ainda. Por quê? Porque realmente é muito grande essa cultura, né? Então tem muitas informações que é muito complicado colocar numa lei federal. Mas é o início, eu diria que é o princípio. É o caminho, é o engatinhar para começar a caminhar. É o start de um processo em que a gente, com certeza, no Brasil, tem muito a aprender e muito a crescer. E essa questão da segurança contra fogo é justamente para não acontecer esses problemas que aconteceram nesses edifícios. Nós tivemos 2 grandes incêndios em São Paulo no passado, que foi também aqui perto, que foi o edifício Andraus e o edifício Joelma. E nessa época, esses 2 edifícios de São Paulo, a gente lembra, hoje a gente pode ver filmes pela internet, de que realmente as pessoas não tiveram a menor chance. Por quê? Porque não se tinha a prevenção, não se estudava no projeto tudo o que deveria ter de proteção contra fogo. E tivemos essas catástrofes aqui que morreram muitas pessoas. Depois desses incêndios, a legislação começou a se acelerar. Tanto é que esse edifício que nós estamos aqui hoje, era um edifício que não tinha escadas de emergência, né? Depois desses incêndios, eles foram colocados escadas de emergência para que as pessoas possam evacuar numa situação de incêndio com segurança até o andar térreo. Então esse edifício, no passado, era um edifício com mais vulnerabilidade. Muito vulnerável. O que a gente recomenda, Regina? Que a gente procura trazer? A gente tem trabalhado junto a associações nessa área de incêndio, né, para que a gente possa, de alguma forma, difundir a cultura do que fazer. Por quê? Porque, infelizmente, a universidade brasileira, ela não tem essa cultura, ela não ensina, você não tem matéria. O profissional que sai de arquitetura e engenharia, ele não tem absolutamente nada relacionado a essa matéria. Saúde, segurança e prevenção de incêndio. Se alguém quiser trabalhar nessa área, ele vai ter que aprender depois. Vai ter que fazer um curso técnico especializante. Depois. Então a gente tem trabalhado muito, principalmente com a USP e outras universidades, para que a gente possa colocar uma cultura na formação dos profissionais que já saiam pelo menos
em que vão fazer seus projetos pensando não só no aspecto arquitetônico, mas no aspecto arquitetônico em que seja protegido contra uma situação de incêndio. Engraçado o engenheiro falar disso, porque eu sempre pensava, Silvio, muito na questão da pessoa com deficiência só, então você está na arquitetura, né? Mas eu não tinha parado para pensar ainda na profundidade, até fazer matéria com vocês esse ano na feira, porque se a gente já pode, desde a raiz do problema, evitar que ele venha a ser um problema, né? E você me comentava que você fez parte de uma associação, isso? Isso. Então foi fundada recentemente aqui no Brasil, e isso, assim, eu diria que é uma grande evolução, e hoje já temos grandes empresas ligadas a essa associação, que é a Associação Brasileira de Proteção Passiva. São um grupo de empresas de grande porte que trabalham a lado da proteção, não do combate, mas aquela que, se houver um incêndio, você não conseguir combatê-lo energicamente, ou que você consiga extingui-lo de cara, você dê segurança para que aquela edificação deixe as pessoas evacuarem e dê segurança estrutural e para que os bombeiros trabalhem. Então essa associação é uma associação chamada Associação Brasileira de Proteção Passiva, a BPP. Eu sou coordenador de um comitê técnico da parte de segurança estrutural, em que a gente faz estudos e analisa o que nós precisamos fazer para que o Brasil seja melhor nessa área. O que a gente precisa fazer para que as empresas tenham soluções, produtos e sistemas que atendam de uma forma bem completa essa questão da proteção contra incêndio. Tá? Essa discussão também envolve política, né? Para que a gente tenha não só a parte da criação da lei, mas da regulamentação dela e da fiscalização. Então, o grande problema que a gente encontra, eu diria, no Estado e no Brasil como um todo, aqui em São Paulo é até um pouco mais desenvolvido, por ser o Estado que tem aí 40% do PIB, né, do país, então ele de alguma forma demanda mais, né, ele demanda mais dinheiro, demanda tudo mais. Mas a grande dificuldade que a gente tem hoje não é só a legislação, porque é aquilo que eu falo, né? Não adianta você só escrever. Meu professor dizia que papel aceita tudo. Papel aceita tudo. O duro é fazer cumprir. Né? Fazer cumprir. E fazer cumprir não significa só você fiscalizar, né? Mas basicamente você orientar. Então, passa pela engenharia, ou pelo estudo, ou pela formação de profissionais, aqueles profissionais que sejam orientados e adquiram essa cultura prevencionista contra incêndio, para que eles possam, um pouco mais para frente, transmitir para quem precisa. Porque quando você ensina, você não precisa cobrar. Já incorpora, a pessoa, o projetista já tem isso em mente, que ele tem que fazer aquilo. E aí a lei vem para regular, ou regulamentar o que ele tem que fazer, e de que forma tem que fazer. E aí sim, isso seria o melhor dos mundos. A gente tem nos Estados Unidos, por exemplo, a cultura dessa área de proteção contra fogo bem desenvolvida. Por quê? Porque lá, se você pegar as questões judiciais, as questões jurídicas, né, se você faz alguma coisa errada, a pena nos Estados Unidos é muito forte. E lá realmente o setor jurídico pega. Então ou você faz certo, ou você faz certo. Porque senão você vai pagar. Muito caro. Muito caro. E lembrando que o muito caro aqui, eu acredito que por mais que a pessoa seja um empreendedor e, claro, doa aqui também, a paz de você dormir, né, Silvio? Outra saber coisa, que você não tirou uma vida, foram 7 vidas nesse edifício que morreu aqui perto da gente, né? Quantos no Joelmo? Quantos mais precisarão morrer para que a gente, a gente não falou mais um outro incêndio marcante da nossa geração aqui? Esse incêndio que rolou com os jovens dentro de uma casa noturna. E você, falando um pouquinho da Boate Kiss, né, só pra gente, é uma triste história pro Brasil, felizmente, a gente tirou muitas lições dessa tragédia. Hoje a gente pode afirmar que a grande maioria das casas de espetáculos e dos ambientes onde há shows ou dança ou que seja essas baladas, né, elas são obrigadas a atender questões de segurança. A Boate Kiss foi uma coisa em que foi uma cadeia de fatos que levou ao problema que aconteceu. Os donos que queriam de alguma forma ter a segurança de que as pessoas iriam pagar na saída,
E eles interromperam a saída. Então você era obrigado a passar por uma chicane, praticamente, para passar pelo caixa e pagar para ir embora. E aí teve um problema lá de uma parte de um ar, né, nos dutos que tinha em cima do palco, em que vibrava o duto metálico. Então eles quiseram colocar alguma coisa para proteger acusticamente, para que você tivesse um bom som no palco, e puseram uma espuma que não tinha as características de proteção contra fogo. Puseram alguma coisa que pegava fogo muito rápido. E apareceu uma banda que foi com fogos de artifício, que eram umas características do show dela, e quando ele acendeu aquele fogo... Sem saber do outro sem contexto. Saber do contexto, começou a pegar fogo. Que é uma coisa que a gente provoca muito a Fundacentro aqui, viu? Foi importante você falar disso, Gero, Silvio. A gente provoca até a própria Fundacentro para fazer pesquisa sobre, porque a parte de artistas ainda também não é muito olhada. O Brasil ainda não vê o artista como profissão, e ele é. E por a gente não ver o artista como profissão, embora exista Código Brasileiro de Ocupação para várias atividades artísticas, ele ainda sem ter nem pesquisas sobre isso e também poucas medidas preventivas. E você viu que aí foi uma somatória, né? Uma somatória. E no final, as pessoas não acreditavam, achavam que o que estava acontecendo era uma coisa simples. E quando aqueles jovens perceberam, não foi o fogo que as matou, foi a fumaça. E a barreira. E a fumaça tóxica. E quando eles começaram a perceber que realmente a situação estava muito crítica, que a fumaça desceu ao nível respiratório muito rapidamente, eles tentaram correr. E quando você corre, você tinha uma barreira. Então muitos jovens ficaram presos naquela barreira e não conseguiam sair. Por quê? Você trava, né? Você não consegue nem para frente nem para trás. Tanto é que tinha uma única saída, uma única ventilação. Eu fiquei sabendo isso nesse último seminário. Uma única ventilação que era do banheiro. E para esse banheiro, eles viram luz de alguma forma, e 140 jovens correram para esse ambiente do banheiro. E quase 120 morreram dentro do banheiro, tentando escapar por uma janela. Imagina, porque eles não conseguiram sair pela saída frontal. Imagina o desespero. Nossa, o programa fez assim. Você já viu que vai ter que voltar, né? Mas então, claro, eu só queria para terminar, né? É muito importante na questão de proteção contra fogo, fundamentalmente, que a gente tenha um bom projeto, que a gente pense antecipadamente sobre a questão da proteção contra fogo, que a gente consiga executar a proteção durante a obra, para que realmente você tenha um ambiente seguro na edificação que você está fazendo a construção, e que seja fiscalizado de uma maneira concreta, e que principalmente as grandes construtoras e quem vai utilizar, quem vai vender aquela edificação para o próximo, que não tem nada a ver com quem construiu, ele possa realmente colocar sistemas certificados, sistemas qualificados, e não o mais barato, porque o mais barato aqui nesse país infelizmente não funciona. É verdade. Então é muito importante que você seja uma cadeia completa, para que você tenha segurança, porque aí nós vamos frequentar qualquer edifício com a certeza de que a gente vai estar num ambiente seguro e não vamos perder nossas vidas em função do incêndio. Isso é fundamental. Obrigada por você ter vindo. Nossa, gostei muito. E espero que vocês tenham gostado também. Aproveitando a pauta, vou mandar um beijo para 2 pessoas que a gente gosta muito da área de incêndio, que é o nosso tenente Caetano. Não sei se você conhece. E o nosso tenente Castro. Se vocês estiverem assistindo a notícia, se não tiverem, meninas da Solução Remota, por favor, mande pro tenente Castro, pro tenente Caetano essa matéria, que são 2 mentores que falam de vez em quando, nos trazem algumas pautas relacionadas à questão de incêndio. Eu diria que são heróis. Todo o corpo de bombeiros do estado de São Paulo, que a gente está mais próximo, embora o Brasil todo tenha, e os tenentes provavelmente façam parte desse grupo, são nossos heróis. E tenho certeza absoluta, a gente está muito bem servido com o Corpo de Bombeiros no nosso estado, em São Paulo. Com certeza, parabéns a toda essa corporação, que é um dos grandes exemplos que o Brasil precisa. E para vocês que gostaram do programa, que tal ser investidor da notícia e ajudar a manter esse conteúdo no ar, fomentando a informação, levando para as grandes emissoras e levando para os gestores públicos, privados e o braço direito e esquerdo deles informações que transformem o nosso entorno? Você quer saber como? Comprando produtos e serviços de solução de comunicação. Como é que anda a sua comunicação, Silvio? A gente tenta fazer o melhor, né? Mas nada como aprender sempre, né? Já pensou em ser garoto propaganda do seu produto e serviço? Já pensei, sim, sinceramente, mas poderíamos pensar melhor. Tá preparado para?
Estamos nos preparando. Quer ajuda? Sim, é claro. Essa é uma solução que a Notícia entrega. Eu tô aqui brincando com o Silvio, mas o Notícia para Trabalho tem mais de 12 soluções de comunicação. E a gente faz trabalhos diferenciados para mostrar ao mundo qual o seu diamante. O que você entrega que faz a diferença do seu entorno? Será que está se comunicando de maneira correta? Não está? Essa é uma maneira de você comprar um produto que enaltece o seu serviço e o seu produto ou a sua persona e ao mesmo tempo ajudar a manter o nosso programa no ar. Gostou? Quer saber mais? Entre em contato através do WhatsApp 11 993 87 3713. 11 993 87 3713. Agradecimento a toda a nossa equipe, em especial a Deus Pai Todo-Poderoso, que permita que a gente continue aqui, à frente dessa ferramenta de comunicação, levando informações que transformem. Tchau!